Que prazer grande estar aqui com vocês, aqui em Cuiabá, é minha primeira vez aqui. Eu sou natural de Belo Horizonte, capital, mas atualmente moro perto de São Paulo, no litoral, de frente para o mar. Gosto bastante, eu considero um privilégio mesmo. Até porque uma das minhas prioridades de vida é estar bem perto da natureza e receber tudo que ela tem para oferecer. Bom, como muita gente aqui não me conhece, eu vou falar um pouquinho da minha história, para vocês saberem. Eu tenho hoje 38 anos, comecei a pesquisar sobre saúde há 23 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, porque eu não sabia direito o que era se sentir com saúde. Eu passei quase toda a minha infância e boa parte da minha adolescência sofrendo com sintomas de ausência de saúde, sofrendo com síndrome do intestino irritável, que é uma constante dificuldade com a digestão, de uma forma geral, gases, obstrução, diarreia, vai se alternando, bem ruim, nada cai bem. Transtorno de déficit de atenção, que é uma dificuldade de focar a mente por períodos prolongados, você fica com dificuldade de ler um livro sequer, porque fica saltando de assunto em assunto internamente. Asma crônica, dificuldade de respirar. Eu era obeso, pesava 18 quilos acima do meu peso normal e não tinha imunidade, estava sempre gripado, sempre doente, sofrendo mesmo, tomando remédio, e visitava médicos em busca de soluções, tomava remédio e a coisa ia piorando ano após ano, não ia melhorando, ia piorando. E num certo momento, quando eu completei 15 anos, eu me fiz uma pergunta: puxa, mas será que não tem nada que eu possa fazer por mim mesmo? Será que é isso mesmo? Vou passar a vida sofrendo, passando mal, tomando remédio daqui para baixo? Ou será que tem alguma coisa que está ao meu alcance que eu posso fazer para me cuidar? E foi aí, logo depois desse questionamento, que eu li uma frase que me tocou profundamente, que diz: faça do seu alimento o seu remédio. Hoje essa frase é relativamente famosa. Tá? Hoje o tema, se alimentar bem, comida saudável, está relativamente bem disseminado. Mas na época, 23 anos atrás, isso era quase um segredo. Não se associava saúde com alimento. As pessoas que tomavam um certo cuidado com aquilo que comiam eram vistas como pessoas radicais, pessoas diferentes, pessoas fora da caixa. Tá? E quando eu li essa frase, eu falei: puxa, aquilo que eu aprendi a comer, aquilo que a sociedade me ensinou que é comida normal, não está contribuindo para a minha saúde. Meus macarrões instantâneos de cada dia, minhas bolachas recheadas, meus refrigerantes, meus salgadinhos, com certeza essa não é a melhor matéria-prima para a minha saúde. E aí eu entendi que eu tinha que então começar um estudo para poder compreender como fazer as melhores escolhas, como fazer do alimento um auxiliar da minha saúde, como escolher a melhor matéria-prima para o meu corpo. Foi aí que eu comecei a minha busca pela saúde, comecei pelo alimento. Busquei muito conhecimento, me especializei, viajei, morei nos Estados Unidos, morei no Oriente, estudei com diferentes culturas e perspectivas sobre o que é um alimento saudável, desde essa ciência que a gente aprende quando frequenta uma universidade, até ciências ancestrais, como a Ayurveda, que tem mais de 5.000 anos de idade, nasceu na Índia, e ciências mais modernas, ciências mais moleculares, que você não aprende numa faculdade. E aí fui não apenas aprendendo, assimilando o conhecimento, mas separando o que é mito do que é realidade, que é muito mito nessa zona de conhecimento da nutrição, e fui experimentando com o conhecimento. Tem uma frase legal nesse reino de experiências nutricionais que a gente fala: estudar sobre nutrição sem testar, verificar, passar um tempo praticando aquilo, é como ir até um restaurante e tentar matar sua fome só lendo o cardápio. Não adianta nada, não serve para absolutamente coisa alguma. Mas eu acho que isso se aplica a qualquer conhecimento. Tudo que você aprende e não coloca em prática é vazio, é só informação. Você precisa colocar em prática para transformar conhecimento em sabedoria. E eu acredito muito nisso, em aprender, praticar, ver se aquilo se aplica à sua realidade, colher os benefícios ou não, e aí ir lapidando o que é que você guarda dentro de você, até para você ter algo de bom para oferecer para os outros. Tá? Então essa foi sempre a minha busca de vida. Eu sou formado em publicidade, eu sou um comunicador, eu trabalho principalmente com marketing, mas eu já passei muito mais tempo estudando sobre saúde e nutrição do que sobre técnicas publicitárias. E por mais que eu use as ferramentas que eu aprendi na Pura Vida, na minha comunicação, na disseminação do conhecimento,
é sempre voltado a isso, a espalhar aquilo que eu aprendi, que me fez tão bem, continua me fazendo, que é o meu estudo de vida, saúde e como cultivar a saúde. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que cultivar a saúde era muito mais, muito além do que comer bem, muito mais. E de todas as definições que eu já li sobre o que é saúde, eu gosto muito dessa que é uma definição oficial da Organização Mundial de Saúde, um órgão super reconhecido, que num lampejo de inteligência cunhou a seguinte definição: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, não apenas a ausência de sintomas, né? Não é assim, tô com saúde, não tô sofrendo. Não. Completo bem-estar, ou seja, é algo que transborda, é um vigor, é um bem-estar que te inspira, né? É abundância, não é saúde financeira, não é eu pago minhas contas, não é isso. Saúde financeira é, posso fazer aquilo que o meu coração diz que eu preciso. Tenho liberdade total, independência financeira, isso é saúde financeira. A mesma coisa se aplica ao corpo. Saúde mesmo é um vigor, é uma disponibilidade, é você ter uma imunidade que funcione em qualquer circunstância, mesmo nos desafios mais severos de mudança de clima. Não é você ter vigor para viajar, para conhecer esse mundo, é você ter vigor na sua mente para estudar e aprender e se aperfeiçoar. Saúde é abundância, tá? Não só no corpo, mas na mente, que eu chamo de psicoemocional, que é essa junção de mente e emoção, tudo que você tem no seu campo interno, mas também social, porque homem algum é uma ilha, nós somos uma sociedade e também precisamos ter relações saudáveis com a nossa sociedade em todos os âmbitos. Esse é o tema dessa palestra de hoje. Eu vou falar sobre vários insights interessantes, várias dicas, várias coisas legais sobre cada uma delas. Muito bem, então, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Se você entende isso, você entende que saúde é sinônimo de felicidade. Se você está abundante em cada setor da sua existência, você está definitivamente feliz. Radiante, né? Bem, acorda a cada dia e fala, uau, que vida, né? Só que como felicidade pode ser um conceito muito pessoal para cada um entende felicidade de um jeito, visualiza a felicidade de uma forma, eu gosto de um outro conceito que é mais fácil de entender e definir, que é bem universal, que é harmonia. A harmonia tem alguns significados, né? Eu gosto muito desse equilíbrio dinâmico, porque às vezes a gente acha que construir algo de valor é algo que você monta e deixa e está pronto, mas não é. Como um jardim, você precisa regar todos os dias. Todos os dias você vai lá, rega, corta os excessos, poda, nutre o solo para que a planta prospere. Assim é com as principais coisas de valor que existem nessa vida. Todos os aspectos da sua saúde são cultivados por um equilíbrio dinâmico, é cuidado diário, é consistência, é um comprometimento seu com aquilo. Então, equilíbrio dinâmico é sinônimo de harmonia. Um outro significado para harmonia é paz, que é pleno, é completo, é saciedade, é bem-estar, é satisfação, é contentamento. Vamos entrar nisso mais adiante. A harmonia, eu acho que se você compreende o significado de harmonia e aplica isso a cada aspecto da sua saúde, você vai entender o que eu vou dizer para vocês hoje, ok? O primeiro aspecto da saúde é a saúde física, que significa saúde no seu corpo. Todo mundo que está aqui habita um corpo, você mora dentro do seu corpo. Você não é o seu corpo, você é mais do que o seu corpo, mas você habita um corpo físico, que é o seu veículo de exploração dessa realidade material. Você sente através do corpo, você toca, você sente os aromas, sente o paladar, sente a dor, sente o prazer, sente todas as experiências de vida através do seu corpo. Você precisa dele para explorar a Terra, mais ou menos como um astronauta precisa de um traje espacial para explorar a Lua. Você habita um corpo. E esse corpo, do que ele é feito? Ele é feito de natureza. A mesma água que corre no rio e deságua no mar, corre nas veias, deságua no coração. Os mesmos minerais que existem na água do mar existem nas células do seu sangue, os mesmos sais minerais.
Mesmas bactérias que existem num solo saudável, existem no microbioma, que é a sua flora intestinal. Você habita um jardim de natureza, um corpo feito dos mesmos elementos da biosfera. Ele se construiu primeiro dos alimentos que a sua mãe ingeriu ao longo da gestação, foi transmitindo para o feto, e depois do leite materno que a sua mãe criou a partir dos alimentos que ela ingeriu, foi sintetizando os elementos que o corpo precisava. Depois você foi obtendo a sua matéria-prima diretamente daquilo que havia ao seu redor, daquilo que a sua mãe te ofereceu. Então, compreender que o corpo é natureza te faz entender que um dos principais e talvez mais fundamentais pilares da saúde é escolher bem a matéria-prima que vai nutrir a sua saúde, o alimento. Então, não há como falar de saúde sem falar de nutrição. Essa palavra bonita, nutrição. E muito se fala sobre nutrição, existem várias linhas, várias vertentes, várias formas de compreender esse assunto, é muito rico, muito cheio de minúcias e variedades e individualidades, mas eu acredito que vale a pena pensar nesses dois conceitos que eu coloquei nesse slide, pureza e riqueza. Pureza e riqueza. Com tanta coisa que precisa ser conhecido, eu acredito que na verdade esse é um assunto que deveria ser ensinado na sala de aula, né? Como se alimentar, como fazer as melhores escolhas, quais são as consequências das escolhas ruins, por que não exceder no açúcar, por que isso não faz parte do ensino fundamental, né? O que pode ser mais fundamental do que isso? Matemática? Matemática é legal, importante, mas cuidar de si mesmo deveria ser mais importante. E gosto de dizer que se tivessem dois conceitos que uma pessoa precisa saber sobre nutrição, eu diria que são esses dois, pureza e riqueza. É a essência, é a base. Então, pureza, em primeiro lugar, significa você não poluir a natureza do seu corpo com elementos que são um fardo para a saúde, né? Do mesmo jeito que você pode poluir um rio com garrafa de plástico, com metais pesados do garimpo, com resíduos de pesticida de um cultivo de monocultura, com tantas coisas, você pode poluir e matar a saúde daquele rio. Você também polui a saúde do seu corpo através da ingestão de elementos inadequados. Gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, excesso de açúcar, um grande veneno para a saúde, excesso não só do açúcar do açucareiro, mas de tudo aquilo que vira em açúcar de uma forma muito intensa para o seu corpo. São chamados carboidratos acelulares. Então temos farinhas, açúcar adicionado nos alimentos prontos, açúcar no suco de fruta, açúcar no refrigerante e tudo aquilo que infelizmente a nossa sociedade nos ensinou que é normal para que a gente se alimente, que é a nossa comida do dia a dia, que todo mundo come, mas que isso, se você para fazer um estudo histórico, descobre que é uma adição recente na história da humanidade. Que os nossos ancestrais, nossos avós, não precisa voltar nem muitas gerações, algumas, eles não comiam essas coisas em quantidade. Eles comiam ocasionalmente, poucas porções, até porque era caro. O açúcar, por exemplo, era uma iguaria que o imperador da China oferecia para os seus hóspedes mais requintados, né? Oferecia, ele vinha num açucareiro de ouro cravejado de pedras. 1 quilo de açúcar valia o mesmo que 1 quilo de ouro. Hoje custa o quê? R$2. Então, obviamente que essa concentração de açúcar causa efeitos na saúde, diversos. Não só a obesidade, que está se tornando uma epidemia no Brasil, no mundo, em vários países que têm a cultura do consumo excessivo de açúcares e farináceos concentrados, mas diabetes, que também é uma epidemia no mundo, transtorno metabólico e tantas outras coisas. O açúcar é um imunossupressor. Se você come açúcar em excesso, ele joga a sua imunidade para baixo. Você fica mais vulnerável a doenças diversas. O açúcar envelhece os seus tecidos prematuramente, antes do que deveria. Nossos ancestrais não comiam grandes porções de açúcar. Esse é um grande insight que eu recomendo que você estude um pouco mais sobre, busque mais informação para que você saiba lidar melhor com esse fenômeno atual, que é essa superabundância e facilidade de coisas com açúcar que viram açúcar e como lidar com tudo isso. Então, pureza significa também evitar alimentos poluídos com agrotóxico, conservantes, corantes, sintéticos com os quais o corpo não interage bem.
todo tipo de substância que o seu sistema orgânico vai ter um trabalho para eliminar ou não vai conseguir eliminar adequadamente, pode gerar efeitos a curto, médio ou longo prazo. Pode gerar hiperatividade cerebral, insônia, envelhecimento precoce, Alzheimer no futuro. Então, existem inúmeras doenças crônicas que são causadas por má alimentação. Na verdade, de acordo com um levantamento recente, realizado esse ano, que fez uma meta-análise de mais de 27 anos de pesquisa, populações do mundo inteiro, causa número 1 do desenvolvimento de doenças crônicas, má alimentação. Má alimentação. Não só a poluição no alimento, mas principalmente esse segundo ponto, falta de riqueza, que é deficiência de nutrientes essenciais. Se no passado nós tínhamos um problema de falta de nutrição, porque faltava quantidade de alimento, as pessoas passavam fome porque não tinham quantidade de alimento, poucas calorias, sofriam com inanição. Hoje nós temos abundância de calorias vazias. E aí isso gera um fenômeno global chamado obesidade subnutrida. A pessoa que come muitas calorias e pouco nutriente. E aí quanto mais ela come, mais ela quer, porque ela não sacia as necessidades do corpo. Isso gera compulsões alimentares. Problema grave. E faltam nutrientes para o corpo, por exemplo, se falta magnésio. Magnésio, mineral essencial. 85% da população brasileira é deficiente porque o solo aqui não tem muito naturalmente. Então a gente precisa encontrar fontes concentradas, suplementar em vários casos. E se falta magnésio, o que é que acontece? Algumas coisas. Primeiro, constipação, prisão de ventre. O magnésio é um mineral responsável pelo relaxamento. Então, se falta magnésio, você fica tenso desnecessariamente, você pode sofrer com enxaqueca, você não repousa tão profundamente quanto você poderia, seu peristaltismo é prejudicado, seu batimento cardíaco é prejudicado. Isso é um elemento dentre os 85 plus minerais que o corpo precisa, que sabemos que o corpo precisa. Eu citei um mineral, não falei de nenhuma vitamina, não falei de aminoácidos essenciais, não falei de ômegas essenciais e tantas coisas que o corpo precisa. Essa sofisticada máquina que nós temos, esse corpo, ele precisa de vários tipos de matéria-prima, não é só açúcar. Tá? É muito mais. Tá? Na verdade, a nossa demanda por açúcar é muito pequena. Tá? Muito pequena. Alguns pesquisadores apontam que gira em torno de 30 a no máximo 100 G de carboidratos por dia. Tá? 30 a no máximo 100. Então, começa a fazer as contas dos rótulos que você consome, para você saber o que é isso. Tá? Então, riqueza. O que é riqueza? É você dar para o corpo tudo o que ele precisa. É você ter certeza que na sua alimentação, que pode ser somada com complementos alimentares, o seu corpo está tendo acesso a toda a diversidade de matérias-primas que ele precisa, não só para sobreviver, mas para prosperar. E esse, aliás, é um equívoco das normativas que criam aquele IDR, sabe? Recommended Daily Allowance, necessidade diária de nutrientes. Aí você vê lá, vitamina C, nossa, 40 miligramas, minha necessidade diária, estou cumprindo, tomei um copo de suco industrializado, tem lá 100% da vitamina C, estou bem. Isso já foi desenvolvido da seguinte forma: para a pessoa não desenvolver escorbuto, que é uma doença que os vasos sanguíneos começam a desmanchar por total ausência de vitamina C, os marinheiros tinham isso, passavam muito tempo no mar, sem nenhum tipo de fruto, nada fresco, né, comendo só peixe, não tem vitamina C no peixe. E as veias, as artérias começam a dissolver, elas vão fraturando. Né? Muita gente não sabe, acha que vitamina C é para prevenção de doença. Na verdade, a principal função da vitamina C é somar com proteínas para fazer tecidos, para fazer colágeno, para fazer pele, para fazer unha, mas também para fazer artéria. Então, se você consome a quantidade diária mínima, você sobrevive. Mas se você prosperar, é outra coisa. É o equivalente a você receber um salário mínimo financeiramente. Ok, com um esforço tremendo, dá para você sobreviver. Mas isso não é prosperar. E aqui nós estamos falando de prosperar em todos os sentidos. Tá? E se você quer prosperar em termos de nutrição, você precisa obter conhecimento para saber onde localizar os nutrientes, como ingerir os nutrientes de uma forma completa, abundante, como suplementar o que é necessário para o seu estilo de vida. A tecnologia deixou tanta coisa disponível hoje em dia para a gente usar.
Tem tantos extratos concentrados, vitaminas facilitadas, você toma uma cápsula e supre. Tem tantas coisas, alimentos concentrados, tantas coisas que nós podemos usar a nosso favor, né? Mas pouca gente ainda usa. Isso ainda é um recurso usado por muito poucas pessoas. E levando em consideração pureza e riqueza, que eu acho que é um fundamento que qualquer pessoa, os dois fundamentos primários, né, da nutrição, eu acho que você com esses dois fundamentos olha para qualquer alimento e já consegue saber se aquilo é minimamente bom ou não. E tem sempre que ter os dois, porque se você leva em consideração só pureza, você vai numa loja de alimentos naturais e vê lá, por exemplo, açúcar orgânico biodinâmico colhido na primavera, né? Por crianças após um período de oração, né? Após a primeira chuva, não importa. Continua sendo uma caloria vazia. Então, por mais puro que seja, não tem riqueza, não tem nutrição agregada, né? Então, é sempre bom levar em consideração as duas coisas. Uma boa alimentação tem densidade de nutrientes e por isso ela sacia com pouca quantidade, ela sacia com poucas calorias. E se tem uma forma cientificamente comprovada ao longo das eras de estudo científico para estender a longevidade do corpo, para que você viva mais, é comer menos quantidade. E para comer menos quantidade sem ficar com fome, sem sofrer, sem fazer dieta, você come mais qualidade. Quanto mais qualidade tem a sua alimentação, mais você se sacia com menos quantidade, com porções menores, com menos refeições ao longo do dia. Isso é fato verificável, você pode experimentar. Foque na qualidade, né? Quando você vai transicionar a sua alimentação, preocupe-se menos com o que você vai tirar e preocupe-se inicialmente em enriquecer a sua nutrição, em se dar alimentos que saciam, porque aí depois cortar fica mais fácil, porque você está satisfeito, você está saciado, você não tem compulsões alimentares. Então, foi com base nesses conceitos de pureza e riqueza que nós criamos a Pura Vida, que é uma empresa que eu fundei há 5 anos atrás e cresceu muito de lá para cá, não esperava. Eu tinha um sonho de oferecer no Brasil uma qualidade que até então não existia aqui, que era exclusiva de países do primeiro mundo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Escandinávia, de uma forma geral, que parte dessas duas premissas, pureza e riqueza, na formulação de cada coisa, a gente sempre observa isso em cada item que a gente formula, mas também busca trazer o melhor da tecnologia, né? Então a gente vai atrás de cada técnica mais moderna possível para extrair cada ingrediente, concentrar, potencializar o princípio ativo, tá? E oferecer isso com praticidade para o dia a dia, porque a maioria de nós hoje vive num apartamento, numa rotina intensa, com muitas demandas, então precisa de soluções fáceis. Não vai poder sempre acordar cedinho, ir na feira, buscar os legumes recém-colhidos pelo agricultor, cortar, preparar. Alguns têm esse privilégio, alguns têm pessoas que ajudam a criar isso, mas para suprir a demanda da maioria das pessoas que precisa de soluções práticas, nós criamos uma linha extensa de alimentos, suplementos, complementos alimentares e outras coisas mais. Hoje a gente já tem quase 100 itens totais e a gente não para de criar novidades, né? E uma outra premissa da Pura Vida é prazer. Eu acredito que nada que você não tenha prazer, você consegue sustentar por muito tempo. Então a gente queria que os nossos alimentos funcionais não fossem só funcionais. Nossa, que legal, tô tomando isso aqui, faz bem para mim, mas putz, que dureza, né? Nossa, né? A gente queria que fosse, nossa, que gostoso, puxa, ainda faz bem para mim. E através disso a gente queria não só oferecer soluções, mas também dar um exemplo para a grande indústria alimentícia, mostrando que é possível, é viável, com a esperança de que futuramente, isso já está acontecendo, as grandes indústrias olhassem, não só para o que a gente está fazendo, mas o que outras empresas estão chegando, fazendo também, e falassem, cara, esse é o caminho, tá? Então a gente quer criar demanda, a gente quer mostrar que tudo isso existe, a gente quer mostrar o valor de tudo isso, para que aos poucos isso se torne o normal, o comum, para que aos poucos as pessoas deixem de desejar e comprar e votar com seu poder financeiro para a perpetuação dessa normalidade que a gente encontra por aí. Refrigerantes, gorduras hidrogenadas, ultraprocessados, tão danosos. Então essa é uma missão da empresa. Eu espero que, se vocês não conheçam, vocês investiguem um pouquinho depois, tem tanta coisa sobre tudo isso. Bom,
Claro que não só de alimentação vive o corpo humano, nós precisamos de mais. Outros cuidados essenciais para a manutenção da estrutura da saúde física: exercício físico, atividade física. Nossos ancestrais ou se moviam ou morriam. Não tinha isso de iFood, pedir comida e chega na sua casa, né? Você tinha que sair de casa, acordar cedo, procurar comida, caçar, correr atrás de alguma coisa, carregar peso, subir em árvore, colher fruto, arrancar uma raiz do solo, carregar aquilo até a tribo, cozinhar, costurar a roupa, né? É trabalho físico, né? E hoje em dia, escadinha rolante, carro, né? Então, nessas circunstâncias que mudaram, tem uma coisa que não mudou: o nosso corpo. O nosso blueprint, a nossa planta genética ainda é muito parecida com os dos nossos ancestrais. Mudou muito pouco. A nossa estrutura genética é praticamente idêntica. Então, essa demanda por atividade física, ela é real. O corpo precisa disso. E os americanos têm uma frase perfeita para definir o que é a estrutura muscular e toda a saúde física, que é use it or lose it. Ou você usa a sua força física ou você vai perdendo, você vai atrofiando, você vai minguando. Tá? E não é uma questão estética, pura e simplesmente. A estética é um mero subproduto da saúde, quando bem aplicado. É uma questão de você fortalecer as suas glândulas. A atividade física fortalece as glândulas, que por sua vez se traduz em saúde hormonal, em níveis adequados de testosterona, que significa libido. Significa, se você não tem libido, significa que você não tem força física e saúde suficiente para o seu corpo falar assim: nossa, estou abundante, vamos reproduzir, né? Na prática é isso, concretamente. Então, todo projeto de, por exemplo, se o seu problema é deficiência de libido, cuide da sua saúde, fortaleça a sua saúde, tenha saúde abundante. A libido é consequência também. Tudo é consequência de uma boa saúde. A atividade física é um dos principais elementos, fortalecimento muscular, sobretudo, né, que você faz a partir de levantamento de peso, de qualquer tipo, que seja sua escola, seja academia, seja calistênico, seja crossfit, não importa, né? Fortalecimento muscular é algo que sustenta a sua postura, minimiza dores e faz com que você envelheça bem. Todas as pessoas que atingem uma idade madura com conforto dentro do próprio corpo fazem atividade física de algum tipo, seja atividade física compulsória de um indígena carregando coisa a vida toda. Você vê aquele indígena de 50 anos, parece que frequenta academia, né? Todo musculoso, quadradinho na barriga e tudo, né? A academia dele é a vida, né? Sobe morro carregando balde de 20 litros de água todo dia, várias vezes ao dia. Então a gente precisa criar essa cultura da atividade física, que significa você estabelecer limites um pouco acima daquilo que você dá conta de fazer, né? Para que o seu corpo, a partir desse desafio, se fortaleça, e aí você levanta a barra e faz um pouquinho mais difícil e vai cada vez mais se fortalecendo. Esse é o princípio da atividade física. Existem vários tipos, mas tem que sempre te tirar da sua zona de conforto. Se é fácil demais, a ponto de você conseguir ficar no celular enquanto você faz, é insuficiente. Toda atividade física boa mesmo, ela tem que te desafiar. Então eu diria, não olhe para o exercício físico como algo que vai te deixar mais bonito. Olhe para o exercício físico como uma necessidade da saúde, como um alimento, como nutrição. Tem um amigo que diz que se a alimentação é a mãe da saúde, a atividade física é o pai. Ok? Tão importante quanto o exercício físico é o bom repouso. A gente precisa falar disso hoje em dia, porque os nossos ancestrais não tinham celular, luzes artificiais. Dava 6 horas da tarde, o sol começava a se pôr, no escuro a melatonina começa a ser produzida, você vai ficando com sono, dorme. Tá? E aí o sol nasce, nossos receptores de luz detectam as primeiras luzes, os primeiros raios de sol e falam: opa, acordar, o dia nasceu. Essa é a nossa estrutura natural. O que acontece hoje? Instagram, post novo, 2 horas da manhã, tchac. E aí a luz azul da tela fica pum. Ou Netflix, luzes artificiais, luz do banheiro acesa, essas luzes brancas, né? Elas
confundem nossos receptores que acreditam que o sol está em algum lugar aceso. Então a gente não dorme tão cedo quanto deveria, a gente sai da nossa harmonia circadiana, que de uma certa forma significa acompanhar o ritmo do sol. Então precisamos olhar para isso também. Precisamos fazer o quê? É uma realidade. Você precisa dormir bem. Repouso regenerativo significa criar as condições para dormir bem. Então, você não precisa dormir às 6 horas da tarde. Poderia, se você quiser, dormir cedo, quanto antes, melhor para você. Mas você pode marcar um horário um pouco mais cedo. A partir desse horário você já vai diminuindo a sua exposição às telas, às luzes artificiais. Você pode trocar as lâmpadas da sua casa, colocar lâmpadas mais suaves, como aquela daquele stand ali, ó. Tá vendo aquilo ali, ó? Aquelas lâmpadas antigamente, das casas normais, eram assim. Luzes que parecem com velas. Elas não têm esse branco dessas luzes. E é um dos principais distúrbios do sono hoje em dia, o excesso de atividade mental, que é estimulado pelo smartphone, que é uma ferramenta fenomenal. As possibilidades que esse microcomputador de bolso te dá são vastas. Você pode estudar com os melhores profissionais do mundo, onde quer que você esteja. Você pode estar num barquinho lá no meio do Pantanal, vindo aulas do maior especialista em extensão da longevidade do mundo. Você pode estar estudando sobre finanças no céu, voando de avião, ali plugado no Wi-Fi, vendo um vídeo. É muito legal, muito rico, muito diverso, as possibilidades de trabalho, a comunicação com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Mas toda tecnologia também traz seus desafios, a gente precisa aprender a manusear isso. E no caso, o celular, eu sinto que ele amplifica o nosso próprio vício nos pensamentos. Você tem um vício que a maioria dos seres humanos tem, é o vício em pensar. Se você duvida que você é viciado em pensar, eu te convido a ficar 1 minuto sem ter um pensamento. Pode pôr no relógio, coloca o relógio na sua frente, vai acompanhando o ponteiro, 60 segundos, sem ter nenhum pensamento. Duvido que você consegue. Duvido, vai pro Guinness conseguir. É dificílimo. O maior desafio do ser humano é dominar a mente. Se tornar senhor do processo de pensamento. Tem pessoas que dedicam a vida para isso. Os monges, pesquisadores da consciência, os meditadores, acordam de manhã até o fim do dia só para conquistar isso. Dificílimo, mas possível. Até lá, a gente vai aprendendo a direcionar os pensamentos, usando a favor. Muito bem. Além do repouso regenerativo, contato com a natureza. Luz do sol na pele, para que essa incidência de luz no sol possa transformar o colesterol que a gente tem na pele, que é nosso amigo, ao contrário do que nos disseram. O colesterol é um dos elementos mais importantes para a saúde, inclusive matéria-prima para a conversão do colesterol em vitamina D, que é, na verdade, embora tenha o nome vitamina D, é um pró-hormônio anabólico, que constrói força, que aumenta a sua imunidade, que ajuda para várias funções cognitivas do cérebro. Então nós precisamos de vitamina D. E o corpo fabrica a partir da exposição ao sol. Se você passa todo o seu tempo num ambiente fechado, todos os seus dias de vida, com medo do sol por algum motivo, você vai desenvolvendo deficiência nisso. Seus níveis caem, sua imunidade não funciona tão bem, seus hormônios começam a ficar um pouco desorientados. Nós somos seres solares, nós acompanhamos o sol, nós acordamos enquanto o sol está no céu, vamos dormir quando o sol se põe. Essa é a nossa natureza. Mas não só o contato com o sol. Enxergar o verde, existem estudos científicos que mostram que enxergar o verde sereniza o processo mental, acalma, equilibra o ritmo do pensamento, diminui o pensamento errático. Sabe aquele que, agora eu tô aqui, eu tô falando sobre uma coisa, de repente eu mudei de assunto, de novo, você não consegue nem fechar um livro, né? Dar uma conversa, sabe? Conversando com alguém, aí de repente se alguém muda de assunto, aí muda de assunto de novo, você não sabe nem onde começou. Isso é um pensamento errático. Que eu li um estudo recente que um pesquisador de neurociência trouxe, que diz assim, uma meta-análise é um estudo de vários estudos, uma meta-análise é uma conclusão muito bem embasada. Em termos de ranking de evidência científica, é um dos mais altos. Dizia assim, o resumo era: a wandering mind is an unhappy mind. Uma mente que vaga é uma mente triste. Então todo o processo que te ajuda a serenizar o pensamento contribui para a sua felicidade em algum grau. E o contato com a natureza, é pisar descalço no chão, é sentir a pedrinha apertando o seu solo,
é respirar puro, é beber água pura, é comer alimento natural, tudo isso é contato com a natureza. A gente precisa lembrar disso. O mesmo autor que disse faça do seu alimento o seu remédio, esse gênio chamado Hipócrates, um grego que viveu há 2.500 anos atrás, que é considerado o primeiro cientista da saúde, porque nessa época a saúde era algo misterioso e doença era muitas vezes associada a maldições, né? Fulano me amaldiçoou, por isso estou doente. Beltrano não cumpriu os ritos religiosos, por isso está doente. Hipócrates começou a observar que existia ligação entre causa e efeito. Causa e efeito. Se a pessoa faz isso, o efeito é isso. Essa é a base da ciência. Ciência é a observação e correlação entre causa e efeito. Então, se você se alimenta bem, o efeito é saúde. Se você se alimenta mal, o efeito é doença. Basicamente, é isso. Então, Hipócrates teve esse lampejo de genialidade há 2.500 anos atrás. Muito legal. E ele também falava essa frase: perdemos a nossa saúde conforme nos afastamos da natureza. Demais. Então, contato com a natureza e, finalmente, gerenciamento de estresse. Gerenciamento de estresse é algo que não tem como negligenciar nessa era moderna, com tantos estímulos, tanta demanda, tanta coisa para fazer, tanta coisa para cuidar. Então não adianta você cuidar da saúde, mas se sobrecarregar, manter o seu cortisol nas alturas o tempo todo, mastigando a sua saúde, né? Um dos maiores agentes corrosivos da saúde é um estresse crônico. Não um estresse temporário que você tem numa situação e passa e você volta para o eixo, mas um estresse que você não consegue desativar, que ele se mantém cronicamente, e aí chega um ponto do estresse que ele é como se ele ligasse uma chave que se perpetua. Você não consegue repousar tão bem, o cortisol está sempre ligado, mesmo quando você não precisa dele, e quando o cortisol está presente, os outros hormônios não funcionam muito bem. Então é muito importante saber relaxar, saber desligar de tempos em tempos, saber harmonizar esse aspecto da vida também. Aqui dando uma pincelada, claro, cada um desses assuntos abre todo um capítulo de estudo com cuidados específicos. É por isso que eu criei esse curso online que ela falou, para eu poder entrar em cada assunto com mais minúcia, com várias aulas, entrando em várias coisas. Mas uma pincelada geral, assim, para despertar a atenção de algo que pode ser que você esteja deixando passar. Tá? Acontece, muita coisa. Às vezes a gente, nossa, é realmente isso aqui, eu não estou prestando atenção. Tudo isso falando de um aspecto da saúde, que é a saúde do seu corpo. Né? Só isso, por enquanto. Mas não tem como isolar o fato de que existe um outro aspecto da saúde, que é a saúde psicoemocional, a saúde da mente e das emoções. A primeira coisa a pensar a respeito é que existe uma ligação muito grande entre a sua mente, como você pensa e sente, e o seu corpo, no sentido de que se você está com a saúde ruim, isso vai afetar a sua forma de pensar e sentir. Se você está com dor, isso vai afetar o seu pensamento. Se o seu intestino está inflamado, e tem uma ligação, um eixo gut-brain axis, ligação de intestino e cérebro, que vai afetar a sua forma de pensar e sentir, você vai desenvolver um tipo de humor que não é o ideal por conta desse desequilíbrio. Então, desequilíbrios na saúde física interferem na saúde psicoemocional e o reverso é verdadeiro. Desequilíbrios na saúde psicoemocional se manifestam na saúde física. Aquela pessoa cronicamente mal-humorada vai sintetizando hormônios ruins, que vai desequilibrando a saúde, vai construindo uma situação de doença. Tá? Então, a primeira coisa a se considerar é que estão unidos. A gente fala separadamente somente para compreensão, mas é tudo uma coisa só. Seu corpo, sua mente, seu sentir, é tudo uma coisa só. A gente não pode se fragmentar, né? Ah não, eu cuido da minha saúde, eu como bem e faço exercício. Ok, mas e o resto? Tem tanta coisa mais, tem tanta coisa rica para a gente prestar atenção. E a saúde psicoemocional talvez seja mais importante que a saúde física, mas não tem como separar, né? Porque se seu físico está ruim, não tem como você sorrir, não tem como você ter bom humor, disposição. Então, a gente leva tudo em consideração. É mais difícil falar de saúde psicoemocional porque tem muitas coisas que são mais subjetivas, menos concretas, menos mensuráveis. Mas existem algumas coisas, eu mencionei 3 bons sintomas de que você tem saúde psicoemocional. Okay? Primeiro deles, harmonia. Harmonia aplicada no seu pensar e no seu sentir. O que é isso? Em primeiro lugar, é coerência.
coerência entre o que você pensa, o que você sente, o que você diz e o que você faz. Porque se você sente uma coisa e pensa outra, você vai viver uma dicotomia interna difícil. Tá? Às vezes você não vai estar em harmonia com você mesmo. Agora, se você, ainda por cima, sente uma coisa, pensa outra, diz outra e faz completamente diferente, difícil. São sintomas de que você tem que se equilibrar internamente. Você tem que encontrar uma harmonia entre pensamento, palavra e ação. Muito importante, um ótimo sintoma. Tá? Um outro sintoma de harmonia interna, psicoemocional, é intimidade com você mesmo, que significa conhecer os seus defeitos, primeiramente, os maiores defeitos, suas maiores incoerências, incongruências, suas maldades ocultas, tudo que você tem de pior dentro de si. Não se engane, você tem. Você é um ser humano vivo nesse mundo, você não é só bonzinho e nem só maldoso. Você tem os dois. Todo mundo aqui é assim. E você sabe disso, em algum lugar. Tá? Quanto mais consciência você desenvolve sobre o seu mundo interno, mais você percebe seus dois lados, ali ó, juntos. Tem dia que você está mais num, tem dia que você está mais no outro. É um processo aí tomando consciência, desenvolvendo essa intimidade com você mesmo, reconhecendo seus defeitos para que você possa, aos poucos, transformar. Né? Processo de conscientização de você mesmo, mergulho interno, usando uma inteligência que é muito pouco incentivada na nossa cultura, que a gente chama de inteligência interpessoal. Você com você mesmo. Tem a intrapessoal, que é a inteligência você com o outro, conversar, saber ouvir, saber entender o outro, saber interagir de uma forma construtiva. Isso é inteligência intrapessoal. E tem a interpessoal, que é você dentro, né? Com a autoobservação, observar a si mesmo, notar seus comportamentos recorrentes que não são tão legais, acompanhar isso e aos poucos ali falando, isso é por causa disso, e aí você vai se transformando, né? Então, harmonia na saúde psicoemocional é intimidade com você mesmo. E daí a gente vai para o próximo, autorresponsabilidade. Quanto mais autorresponsável é a pessoa, mais saúde psicoemocional. Quanto menos ela reclama, quanto menos ela culpa o mundo, as circunstâncias, o governo, a situação, seus parentes, o clima, pelas coisas que acontecem na própria vida, quanto mais ela se reconhece como aquilo que eu escolho é o livro da minha vida que eu estou escrevendo, são as minhas escolhas que vão definindo como a realidade se apresenta, mais saudável é essa pessoa. Porque a intimidade com você mesmo traz autorresponsabilidade. Vai te libertando muita força e muito poder pessoal, esse é um termo muito legal, poder pessoal que todo mundo tem, vai liberando o seu estoque de poder pessoal conforme você mergulha dentro de você, entra em contato com os seus defeitos, libera seus traumas, suas limitações. É fascinante o que você pode realizar, o que todo mundo pode realizar. E a autorresponsabilidade é um bom sintoma disso. E finalmente, contentamento. Contentamento, o que é isso, né? Contentamento é o oposto da carência. Sabe aquele sentimento ali dentro que fala, puxa, eu não sou bom o suficiente, ou me falta algo para ser feliz, ou quando eu tiver tal coisa, aí sim eu vou poder sorrir, porque eu vou me considerar uma pessoa feliz. Tá? Que é um equívoco, é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Em algum lugar da nossa infância, é lá que nasce, de acordo com os psicoterapeutas, né? A gente cria o equívoco de acreditar que falta alguma coisa na gente, que a gente não é tão bom quanto o outro, que a gente queria ter alguma coisa que o outro tem que eu não tenho. A gente cria a comparação, né? Puxa, eu sou assim, mas puxa, o outro é assado. Seja para um lado, seja para o outro. Eu sou mais que o outro, eu sou melhor, eu tenho mais, eu sou mais isso ou aquilo. Ou eu tenho menos, não sou tão bom. Mas tudo nasce do mesmo lugar, tudo nasce do sentimento da carência, do sentimento de falta, que é algo que está em oposição com a felicidade, né? Você não pode ser feliz e ser carente. Não há como. É muito importante fazer esse processo de cultivo do contentamento, a transformação da carência em contentamento. Né? De novo, não é algo que você escuta falar e transforma. Ok, então a partir de amanhã eu não vou ser mais carente. Né?
primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer, encontrar, falar, puxa, aqui tal coisa está sendo motivada por uma carência que eu tenho. Isso já é o primeiro passo, é o mais difícil. Assim, a maioria das pessoas nem tem pista, né? Não tem pista. Mas a pessoa tem, sei lá, 500 mil seguidores no Instagram, não tem ideia de como que as ações dela são motivadas pela carência, né? Pelo sentimento de falta. Então, isso é algo que você não obtém assim da noite para o dia. Para que você possa cultivar todos esses aspectos da saúde psicoemocional, você precisa passar por uma jornada que a gente chama de autoconhecimento. Autoconhecimento, conhecer quem você é minuciosamente, não só, eu sou fulano, eu faço tal coisa, minha profissão é tal coisa, nasci na cidade e tal. Não, isso não é quem você é, são coisas que você agregou, né? Seu nome você recebeu de alguém, sua profissão você escolheu, ok, tudo isso é legal, mas autoconhecimento é um negócio muito mais profundo e íntimo, que você só consegue conquistar a partir de uma jornada profunda, que é a jornada de uma vida inteira. Você passa a vida se conhecendo. Conhecendo como você interage com as coisas, conhecendo as minúcias, o que é seu, que está preso no seu passado, por que você age de determinadas maneiras com recorrência, por que você tem certas dificuldades que repetem as mesmas dificuldades, muda a circunstância, a mesma dificuldade, por que você tem isso? Tá? São coisas que você vai obtendo a partir do autoconhecimento. E eu escolhi essa imagem do iceberg porque ela reflete muito o que é isso. Porque nós temos essa estrutura da nossa psique. Temos uma parte racional, é a parte que eu estou conversando com vocês agora. Você está ouvindo, pensando a respeito, é o nosso racional. É só aquela pontinha ali, ó, é a superfície. É a superfície do seu consciente. E toda essa área que a gente não vê, que fica debaixo da água, é o inconsciente ou o subconsciente. São setores que existem dentro de você, que você tem pouca notícia do que está estruturado ali dentro, mas que ocupa a maior parte da sua inteligência. E guarda todas as suas programações subconscientes. Te faz agir de determinadas formas, repetir padrões. Está tudo lá, tá? No seu computador. A gente tem um tipo de memória aqui, mais imediata, mais cognitiva, e uma coisa mais profunda. E para entrar dentro de si, se conhecer e a partir desse autoconhecimento se transformar, evoluir, se aperfeiçoar, é preciso um mergulho, é preciso uma jornada. E essa jornada é o autoconhecimento. Entrar em contato com seus defeitos, botar a mão na massa, ver que você não é aquilo que você acreditava, né? Ver que aquela imagem que você criou para a sociedade não é bem isso, né? Muita coisa que você começa achando que é e que depois você vai vendo que não é bem o caso, né? Uma jornada. Mas é uma jornada que, por mais que ela apresente desafios, por isso que, por mais que ela esteja disponível para todas as pessoas, são poucos aqueles que se aventuram, ela também traz boas recompensas. Já ouviram falar dos 12 trabalhos de Hércules? Isso é uma parábola para ilustrar a jornada de autoconhecimento. Diversas escolas de espiritualidade, de autoconhecimento, trazem parábolas para ilustrar o que é essa jornada interna. Diversas. Então a gente tem os 12 trabalhos de Hércules, os 12 touros do Zen. Diferentes culturas trouxeram ilustrações diferentes dessa mesma jornada, porque é difícil falar dela objetivamente. Um mergulho onde você encontra seus maiores demônios, seus maiores desafios e vai aprendendo a domá-los. E você emerge desse mergulho com virtudes. Virtudes, porque é lá dentro que estão seus tesouros, é lá dentro. Suas maiores riquezas não estão na sua conta bancária, naquilo que você construiu externamente, estão dentro de você. Tá? E você encontra esses tesouros a partir desse mergulho, a partir desse contato com determinados elementos desconfortáveis dentro de você. Pessoal, tudo isso é saúde, olha só, tudo isso é saúde. Então, o que é sinônimo de virtude? Excelência moral, excelência de conduta e conformidade com o bem. Porque quando você entra em contato com seus defeitos e vê o quão difícil é se transformar, você começa a olhar para as outras pessoas e você pratica a tolerância. Fala, nossa, essas pessoas também estão encontrando dificuldades, né? Ou essa pessoa não teve chance de se olhar ainda. Ou, puxa, essa pessoa está pedindo socorro a partir dessa agressão. Tá? Você começa a entender melhor o ser humano e você vai desenvolvendo qualidades para viver em harmonia também com a sociedade, também com o outro. Quando você foca no defeito do outro, é porque você não está conseguindo ver os seus. Então,
Tem um sábio que fala que o correto é foque nos seus defeitos, tenha conhecimento das suas qualidades. Ok, reconheça suas qualidades. Mas foque nos seus defeitos, para que você possa transformá-los, porque isso está sob seu domínio. E foque nas qualidades dos outros. Não se preocupe com os defeitos dos outros, porque você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Os gregos tinham isso, eu adoro isso. Os gregos, Qual a escola dos gregos mesmo? Os estoicos, ou estoicistas, alguns traduzem dessa forma. Eles eram nobres que cuidavam da saúde de uma forma bem ampla também, né? Então, para um estoicista, um grego das escolas ancestrais, saúde era no corpo, na mente e na alma. Era saúde em todos os aspectos também. Muita semelhança com isso que a gente está dizendo. E um dos requisitos assim, de compreensão do grego é: não se preocupe com aquilo que não está sob seu domínio. Então, por exemplo, você não se preocupa com o clima. O que você pode fazer com o clima? O clima muda e você se adapta a ele, correto? O que você pode fazer em relação à situação política? Tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode votar com mais consciência, talvez, no futuro. Você pode fazer algumas manifestações, mas fora isso, calma. Preocupe-se com aquilo que está sob o seu domínio. Tá? Agora, com você mesmo, você pode fazer tudo. Tá? Então, se você recolhe essa energia, pratica a autorresponsabilidade, foca em você, o seu potencial de transformação é tremendo. Você pode moldar a sua vida do jeito que você quiser. Isso não é uma autoajuda moderna. Isso é a sabedoria ancestral dos gregos, dos essênios, dos hinduístas, de todas as culturas profundas que se aprofundaram no ser humano. Todas encontram a mesma estrutura. Budismo, por exemplo. Budismo que não é uma religião, porque ela não requer crença. O budismo não requer nenhuma crença, não precisa acreditar em nada. Ninguém, tem que acreditar que no passado veio um fulano que fez isso. Não. O budismo não pede isso de você. Ele te dá um sistema de compreensão da realidade, bem avançado, aliás, quem já estudou o budismo sabe disso, que é bem concreto. Realidade é assim, 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 melhores maneiras de interagir com a realidade é assim, assim, assim. E se você coloca em prática, você percebe, cara, é preciso, é ciência pura. Causa e efeito. E o budismo, ele falava isso. Fala que a única coisa que vale a pena perseguir nessa realidade não é o prazer, nem a fuga do sofrimento, não é a construção de nada que é efêmero, mas sim a harmonia. Então, essa é a busca, essa é a jornada. E é claro que cultivar a virtude, obter a sua virtude, te faz operar melhor nesse outro âmbito da saúde, que é a saúde social. Saúde nos relacionamentos, você com o outro, você aceitar o outro do jeito que ele é, saber ouvir opiniões diferentes da sua e conviver com isso, né? Você saber estar em harmonia com o outro. E isso começa também de uma busca profunda dentro de você se harmonizando com seu pai, com a sua mãe, mesmo que eles não estejam vivos, porque é dentro, não é fora. Depois, com seu cônjuge, com sua esposa, seu marido, seus filhos, seus tios, avós, e aí as pessoas com quem você trabalha, até que você encontre qualquer pessoa na rua e esteja bem com qualquer pessoa. Isso é saúde nos relacionamentos. Mesmo que você não precise dessa pessoa, ela não tem nada para te oferecer, você trata ela bem, você trata ela com cordialidade, porque é bom isso, porque isso é conformidade com o bem, isso é virtude. Tá? Então, saúde nos relacionamentos e também um outro aspecto importante, saúde profissional. Tá? Tem pouco a ver, tem até uma ligação com a saúde financeira, eu vou falar sobre isso, mas não é isso. Saúde profissional é você reconhecer o que você tem de melhor, seus talentos, suas qualidades, sua virtude, seus tesouros, que são diferentes dos que eu tenho, são diferentes dos que você tem, cada um tem os seus, né? Nós somos únicos. E aí moldar esses talentos na forma de um serviço para se alinhar com um propósito, né? Hoje em dia a palavra propósito começou a ser mais divulgada, né? Não, eu estou em busca do meu propósito. Estou em busca do meu propósito, quero encontrar o meu propósito. Mas o que eu pesquisei minuciosamente é que não existe o meu propósito e o seu propósito. Existe um propósito, que é o aperfeiçoamento, a evolução,
Né? São as melhores condições, é a eliminação de doenças, é uma sociedade mais próspera, uma sociedade mais humana, é a nossa evolução moral, tecnológica, tudo isso é o propósito, é a nossa evolução, nosso desenvolvimento, a manifestação do nosso potencial como sociedade humana, como indivíduo e como sociedade. Então, se alinhar com um propósito é se alinhar com isso. Independente do que você faça, se você é médico, se você trabalha com uma empresa de tecnologia, se você faz pipoca, não importa. Você tem que oferecer o seu melhor para o outro através do que você faz. E é por isso que a gente chama de profissão, porque você faz muito bem feito. Que a sua contribuição é o que você tem para dar. Né? Tem um estudo da neurociência que mostra que nós obtemos mais felicidade dando algo de bom para o outro do que adquirindo algo de bom para a gente. Olha que incrível esse mecanismo que nós temos na nossa estrutura psicoemocional. A gente fica mais feliz fazendo o outro feliz do que buscando a felicidade só para si. Tá? Incrível isso. Como tudo se encaixa, né? As pecinhas. Somos seres sociais, a nossa felicidade se desenvolve quando participamos da sociedade de uma forma saudável, dando o nosso melhor. Então isso é saúde profissional. Isso é saúde profissional. E saúde financeira significa você estar em harmonia com esse símbolo de troca, que é o dinheiro. Significa várias coisas. Significa, primeiro, você cultivar uma situação que te permita atender a todas as suas necessidades básicas, primeiramente, bom alimento, boa vestimenta, boa moradia, bom transporte, mas evoluindo, condições para se aprimorar, para estudar, para fazer cursos, para viajar, conhecer o mundo, explorar esse planeta maravilhoso que a gente habita, né? E a partir de um certo ponto que você já tem tudo isso, usar esse potencial financeiro para desenvolver o seu profissional, multiplicar o seu alcance através do que você faz de bom, para que você possa atingir mais pessoas e a partir disso ser mais feliz. Isso às vezes escapa às pessoas que desenvolveram uma saúde financeira legal. Ela esquece que ela tem que colocar isso em movimento e ela compra tudo possível ser comprado, compra 5 de cada coisa que é possível ser comprada e putz, e aí? E agora? Para onde vai? Eu não estou falando de uma análise externa, do meu estudo também. Eu já alcancei a minha saúde financeira, eu não preciso mais trabalhar o resto da vida, eu já tenho tudo que eu poderia querer. E a minha observação é que, por mais lindo que seja tudo isso, eu considero isso um aspecto da saúde. Quando eu coloco isso a serviço da minha profissão, quando eu coloco isso a serviço de expandir o que eu faço, eu fico ainda mais feliz. E uma outra coisa legal a se notar sobre a saúde financeira é que às vezes as pessoas acham que cuidar da sua saúde financeira, obter uma saúde financeira é algo egoísta, né? Nossa, tem tanta gente passando fome e você, né, ganhando dinheiro, que coisa triste, né? É mais fácil, né, um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e essas coisas que a gente sempre ouviu, né? E na verdade, uma observação criteriosa mostra que quanto mais você prospera, mais você contribui para o coletivo. Quanto mais você prospera, mais imposto você paga, mais saúde, mais educação, mais tudo isso, né? Independente se o imposto é desviado ou não, isso não é sua responsabilidade. Lembra dos estoicos? Não se preocupe com aquilo que não está sob seu domínio. Não deixe de pagar imposto porque alguém supostamente vai desviar. Isso é uma desculpa, né? Prospere, pague imposto, contribua para a sociedade, faça a sua parte. Sua felicidade está nisso. Se alguém desvia, puxa, isso é um crime que provavelmente um dos piores disponíveis para o ser humano escolher e praticar. Desviar o dinheiro destinado à evolução de toda uma sociedade para a finalidade própria. A pessoa está no contrário da roda da evolução, no contrário, né? Ela está tirando do coletivo para si mesma, sendo que a felicidade está no caminho oposto. Você pode ter certeza que essas pessoas não são felizes, pode ter certeza. Saúde financeira, quanto mais você prospera, mais você movimenta a economia, mais outras pessoas prosperam também. Isso é algo que vale a pena ser buscado. E especialmente se você cuida dos outros aspectos da saúde, da sua saúde física, da sua saúde psicoemocional. Falei aqui agora há pouco, né? A sua saúde financeira não vai ser usada para cobrir um buraco da sua carência. Ah, agora sim tem dinheiro, vou comprar coisas para mostrar para os outros que eu tenho.
Isso é um sintoma de um outro tipo de doença. Não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é neutro. Neutro. Ele não é bom, não é ruim. Depende de como você usa, né? Então, eu considero tudo isso aspectos da saúde social que também requerem uma visão de harmonia, que também merecem ser cultivados, o mesmo cuidado que você tem com a sua saúde física, com a sua saúde psicoemocional. Esse é o mapa que nós criamos, um mapa que ilustra bem os cuidados com a saúde. Física, psicoemocional, profissional, financeira, saúde nas relações. Tudo tem o mesmo peso e a mesma igual importância. Então, uma coisa que é legal é você observar a sua vida e verificar o que está fora do lugar. Essa é uma prática legal para você seguir no dia a dia. Nossa, tem esse aspecto aqui, não está tão bom. Aí você coloca a consciência ali, você busca ferramentas para evoluir esse aspecto. Gosto dessa imagem porque ela ilustra bem aquilo que eu entendo do ser humano. O ser humano é um jardineiro de si mesmo e do que está ao seu redor. Ame a si mesmo, ame aos outros como a si mesmo. Primeiro você precisa amar a si mesmo. Você vai amar os outros como a si mesmo, você não se ama, sem referência, né? Perdido. Mas um jardineiro é uma pessoa que cuida da própria alimentação, que cuida da saúde psicoemocional, que cuida da sua relação com a profissão, com o seu dinheiro, com as suas relações. É isso que nós somos. A gente precisa tomar isso para nós, né? Puxa, eu vim aqui para fazer isso. Eu vim aqui para aprender a ser jardineiro, de uma certa forma. Cada um tem um jardim absolutamente único, particular, com suas características, e isso é lindo. Existem margaridas, rosas, existem tantas coisas diferentes, é tão legal que existe essa diferença, essa multiplicidade. E esse é o caminho, né? Uma jornada de autoaperfeiçoamento, de autoevolução. Estamos aqui para isso. A felicidade é trilhar este caminho, né? E a gente não fica feliz quando alcança o topo da montanha, que não tem topo. A montanha você vai subindo a vida inteira, você vai subir essa montanha de autoaperfeiçoamento até o seu último suspiro. Até o seu último passo você vai estar evoluindo, né? Você vai mudando, vivendo as fases da sua vida, vai chegar na sua maturidade, você vai perceber que você está com um outro grau, uma outra capacidade de entender a existência, né? Espero que você chegue com saúde, espero que você tenha cuidado do seu corpo para desfrutar dessa maturidade com conforto. Acho que vale a pena. Mas é uma montanha que não tem fim, ela é muito mais alta que o Everest, não chega no topo, vai subindo, subindo. Só que a partir de um certo ponto, quanto mais você caminha, melhor vai ficando a vista, melhor vai ficando a vida. Então você vai desfrutando conforme você vai subindo. Para mim essa é a jornada da saúde, essa é a jornada da felicidade. E nós trilhamos essa jornada através da escolha. Outra forma, não somos jardineiros, mas somos também escolhedores. Nós escolhemos, é isso que a gente faz a cada dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente escolhe. Agora vou fazer isso, agora vou pensar isso, agora vou ler sobre isso, agora vou comer tal coisa, vou fazer atividade física ou não. Então, as nossas escolhas são a nossa forma de interagir e construir a realidade. Essa imagem é muito boa. A gente volta ao tópico da nutrição e ilustra bem que as suas escolhas vão construir a sua saúde física. Essa é a matéria-prima, mas isso também se aplica a tudo. Os livros que você lê constroem o repertório da sua mente, os filmes que você escolhe assistir, as conversas que você tem, os convívios que você tem, o ambiente que você construiu para você, tudo são escolhas que você faz e que vão te nutrindo em alguma camada do seu ser. E para fazer as melhores escolhas, você precisa de conhecimento. Não importa qual seja a área que você gostaria de transformar ou evoluir na sua vida, e cara, todo mundo precisa evoluir alguma coisa, não tem ninguém que chegou num ponto de aposentadoria, não existe isso. Talvez você tenha adquirido finanças suficientes para se aposentar financeiramente, mas você precisa continuar trabalhando e evoluir sua profissão pro resto da vida. E definitivamente você nunca vai se aposentar dos cuidados com seu corpo, com sua mente, não existe isso. Existe sempre uma evolução no seu trato com as pessoas, na sua interação com a realidade, né? E para você evoluir, algo que você note alguma deficiência, você precisa de conhecimento, porque conhecimento é a base de qualquer transformação. Primeiro você define
o que precisa ser feito e, na sequência, antes de dar um passo naquela direção, você estuda. Isso é uma coisa que muitas vezes não merece a ênfase devida na nossa cultura, particularmente no Brasil. O valor do estudo, o valor de um bom professor, o valor de compartilhar e receber conhecimento tão rico. Por que adianta você dar um passo na direção errada? Melhor, antes de você dar um passo, seja numa mudança alimentar, seja numa jornada de autoconhecimento, numa evolução profissional, que você estude o que precisa ser feito, delineie um plano de ação e, a partir disso, faça a ação necessária. Então, busque conhecimento, esse vai ser sempre o meu incentivo. Sou um fã de estudar, acho que é alguma coisa que também precisa ser feita até o fim da vida. Ouvi um neurocientista falar um negócio tão bonito na semana passada, falava assim que uma das coisas mais importantes para manter o cérebro jovem, porque o cérebro também funciona um pouco como o corpo. Se você não usa, ele vai atrofiando. Secando mesmo. Alzheimer é uma atrofia cerebral, antes de qualquer coisa. Se você vê um ultrassom de um cérebro saudável Alzheimer, o Alzheimer está seco, parece uma uva passa. E ele diz que a melhor forma de você manter o cérebro jovem é manter-se constantemente estudando e aprendendo sobre novos assuntos e dimensões da realidade. Então, não significa se tornar cada vez melhor numa coisa. Significa estudar temas diferentes do que você domina. Então, se você é ótimo em matemática, estuda mais português. Ou abre uma coisa completamente nova. Você já fala inglês, vai estudar espanhol. Já fala espanhol, vai estudar francês. Tá? Viagem. Porque numa viagem o cérebro se acende como se fosse uma árvore de Natal. É tudo novo. É uma cultura nova, é um lugar novo, é uma língua nova, é um alimento diferente, uma paisagem diferente, é uma sensação diferente. Viajar é uma das coisas que mantém o cérebro jovem. Conheça pessoas diferentes, ouça mais para você entender a perspectiva de outra pessoa, né? Porque você recebe e aprende com ela também. Aprender também é saudável.